Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, ditado pelo Espírito André Luiz ao médium Chico Xavier. Estamos no nosso estudo de número 13, colhendo as informações de André Luiz na espiritualidade, especialmente no socorro espiritual junto aos encarnados. Estamos no capítulo 7º, intitulado Socorro Espiritual, e finalizamos o estudo de ontem com a explicação do irmão Francisco e de Alexandre, mentor de André Luiz, sobre a dor e a sua função. Depois de atenderem espíritos endividados, tanto encarnados quanto desencarnados, depois de ensinarem sobre a doação de fluidos para manter a vida do encarnado, se assim for autorizado, depois de demonstrar que a saúde física depende do equilíbrio mental, esses nobres espíritos comentavam como a dor tem a sua função de despertar os indivíduos. A doença, a enfermidade, tem o poder de alterar o estado psíquico do indivíduo, que passa a ser mais dócil, que passa a aceitar os desígnios divinos diante das dores e das dificuldades do corpo físico, através das doenças. Vejamos, então, que lições ainda nos aguardam de Alexandre e de irmão Francisco. Ele diz aí que os novos princípios aceitos pelos doentes, porque ficam mais sensíveis, passam a demonstrar uma luz imortal nos recessos desses espíritos, no íntimo desses indivíduos. Ele então fez uma longa pausa e continuou: desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Lembre-se que irmão Francisco faz parte de um grupo que ajuda especificamente os moribundos, os doentes, aqueles que estão prestes a desencarnar num leito de dor e de doença. Com o trabalho deles, então, assistencial, eles conseguem transportar valores novos aos doentes, exercitando a fraternidade e o bem legítimos. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Ele pergunta então: nunca André Luiz havia percebido que os doentes graves passam a ter mais paciência, os enfermos incuráveis passam a ter mais calma e os moribundos passam a ter uma suprema conformação? Esse é o resultado do trabalho deles, porque eles demonstram a esses espíritos a necessidade de conformação com os desígnios de Deus e como a doença tem a função de conversão do espírito, de amadurecimento. Muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Então ele diz exatamente isso. A conformação que muitos doentes apresentam é resultado do trabalho assistencial desses grupos. E aqui na Terra nós não entendemos. As pessoas que cercam o doente não conseguem entender como pode ele aceitar essa doença, aceitar essa situação que Deus impôs a ele. É o questionamento natural daquele que não compreende ainda os desígnios de Deus, que acha que Deus é injusto, que condenou um homem inocente a sofrer numa cama
enfermo, doente. Mas nós sabemos que muitos desses espíritos se conformam com a sua situação porque amadureceram a ideia de expiar com resignação, assessorados por esses grupos de socorro. Francisco enunciara as sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. Então vejam que muitos sequer têm religião, mas apresentam uma conformação, uma aceitação do seu estado de doença. Não há outra explicação, senão a da assistência desses grupos socorristas. A bondade divina é infinita, e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. André Luiz então finaliza esse capítulo demonstrando a grandeza de Deus, a bondade e a misericórdia do Pai, que sempre envia conforto, calma e socorro aos desesperados, tristes e ignorantes, e especialmente aos infelizes, que encontram na providência divina o consolo para suas dores, a saída para as suas situações estrincadas, difíceis. Vejamos agora o capítulo 8º, chamado No Plano dos Sonhos. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre afável. Teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Então Alexandre revela que a palestra daquela noite seria para alguns amigos com o tema mediunidade, sem muitos detalhes particulares de cada médium, de cada indivíduo. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Então, irmão Francisco pede a Alexandre que ele leve alguns companheiros encarnados, desdobrados pelo sono, para assistir àquela palestra, porque são trabalhadores que eles costumeiramente se utilizam, já que, como vimos, o Afonso era um deles, médium encarnado, que em desdobramento ajudava a caravana do irmão Francisco com os moribundos, com os que estavam prestes a desencarnar. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Então Alexandre, logicamente, aceita a proposta do irmão Francisco porque o objetivo daquela palestra era justamente orientar os trabalhadores encarnados, as pessoas que dormem e em desdobramento trabalham no plano espiritual. Francisco agradeceu, sensibilizado, e perguntou: poderemos providenciar? Imediatamente explicou o instrutor sem hesitação: conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento, ao local que ele já conhecia. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. André Luiz sempre curioso, sempre pensativo, reflexivo. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria, naquela noite, pequena assembleia de estudiosos,
e assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito: nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Então André Luiz está revelando que irmão Alexandre tinha um grupo de estudos especialmente para médiuns encarnados. E o Alexandre diz a André Luiz que, apesar daquele grupo ser expressivo, ter muitos componentes, faltavam algumas qualidades para eles, a fim de que o curso tivesse um proveito completo. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente: atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Olha só, irmão Alexandre elaborou um curso para ajudar no desenvolvimento de médiuns encarnados quando eles estão desdobrados, realizando esse curso lá no plano espiritual. Nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições, mas se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes, a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. O que Alexandre está comparando aí? Ele está dizendo que grande parte dos médiuns na Terra, dos trabalhadores, daqueles que querem trabalhar na senda do Cristo, não sabem aproveitar as horas do sono físico. Dormem, mas ficam junto ao corpo com as preocupações do cotidiano, ou vão para lugares deletérios, se dirigem para casas de seus familiares, perdendo tempo útil para estudar, trabalhar e se aperfeiçoar. Mas mesmo assim, Alexandre está dizendo, mesmo que os médiuns, grande parte deles, não saibam aproveitar as horas do sono quando estão desdobrados, eu tenho o dever de plantar, eu tenho o dever de cultivar as sementes, para que um dia elas possam desabrochar, elas possam crescer, germinar, e assim toda a comunidade ter benefícios daquela colheita, daquela lavoura farta. Então Alexandre explicou de uma maneira poética que o trabalho dele é de um cultivador e que esse grande campo de trabalho um dia iria florescer, essa lavoura seria farta no futuro. E sorridente acentuou: contamos em nosso centro de estudos com um número superior a 300 associados. 300 médiuns encarnados participavam do curso quando dormiam, em desdobramento. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Olha que número importante. De 300 médiuns, somente 32 se desvencilhavam das teias inferiores das sensações baixas do corpo. Mais de 200, então, 260, 270, praticamente, não aproveitava as horas do sono para aperfeiçoamento, para elevação. Somente 32 rompiam o corpo físico pelo sono e iam trabalhar de fato, iam se aperfeiçoar e assimilar as lições de Alexandre. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Então, mesmo nos 32, em muitas noites,
alguns desses 32 faltavam ao serviço, esqueciam um compromisso assumido. Percebam a dificuldade da espiritualidade em encontrar trabalhadores preparados, dispostos ao serviço. Em compensação, de vez em quando há o comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nesta noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. Então, mesmo que o curso tivesse 300 pessoas, umas 30 que realmente cumpriam com o plano do curso, e desses 30, muitos apresentavam instabilidade nas aulas, no comparecimento às aulas, aos estudos. Mas naquela noite eles teriam a visita de muitos companheiros trazidos pelo irmão Francisco. E os irmãos que comparecem, indaguei curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito e observações ouvidas? Ou seja, André Luiz pergunta, dos poucos que vêm, eles acordam, eles despertam no mundo físico, lembrando de tudo que aprenderam, de todas as lições? Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. Então, Alexandre não responde diretamente, mas dá a entender que eles não absorvem tudo, porque a capacidade sensorial é reduzida nos homens. O homem eterno guarda a lembrança completa, ou seja, o espírito guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O espírito, então, vai guardar todas as informações e vai aplicar muitas delas a depender do seu estado evolutivo. Já o homem físico, o homem encarnado, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. Como a gente na Terra está preso à carne, sujeito aí às vicissitudes, às tentações, essas vibrações baixas aqui da Terra, nós não absorvemos todas as lições ouvidas no plano espiritual. O cérebro de carne, pelas injunções da luta que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Então ele fala diretamente do cérebro humano. O nosso cérebro, como ele está mergulhado na carne, nos compromissos aqui da Terra, que nós somos chamados a viver, ele tem um potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de cada um. Então, o nosso cérebro vai ter uma capacidade maior ou menor a depender do nosso estado espiritual, da nossa iluminação interior. Quanto mais elevado, mais fixaremos as bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Então a resposta àquela pergunta de André Luiz era: depende do estado evolutivo de cada um. Quanto mais elevado, mais vai guardar as informações. Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, ou seja, acordados, não consigam positivar a origem. Então vejam, por mais que a assimilação da lição somente seja integral nos espíritos elevados, já comprometidos com Cristo, todos guardam
o benefício daquelas visitas, daqueles cursos, daqueles aprendizados. Todos guardam, mesmo os que estão entregues a um desequilíbrio. Porque eles vão guardar o benefício sem perceber de onde veio, sem entender muito bem onde aprenderam. Mas, mesmo acordados, eles vão ter uma leve reminiscência da lição. Por isso não é inútil o trabalho. Algum benefício tem, mesmo nos desequilibrados. Eles guardarão, ainda que uma informação pequena, as lições aprendidas durante o sono do corpo físico. As aulas, no teor daquela que você assistirá nessa noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Despertando na crosta depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. Então, as lições que nós vamos ouvir aqui, dessa aula que o Alexandre vai ministrar, são poderosas ferramentas para nós encarnados, têm utilidade prática. Todos que acompanharão aquela aula despertarão na Terra, experimentando alívio, repouso, esperança, porque terão aprendido novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, os detalhes, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles. Então eles não conseguem explicar a origem, por que eles estão se sentindo bem, por que eles despertaram dispostos ao trabalho, à dedicação ao bem. Mas eles guardam a essência da mensagem, mesmo que não entendam de onde vem. Eles sentem esse vigor, esse repouso, essa sensação de energia, de trabalho, de forma inexplicável, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Então vejam quão importantes são essas reuniões no além. Durante o sono físico, nós despertamos com utilidades práticas para aguentar as lutas do cotidiano, beneficiar o próximo que nos cerca e combater nossas imperfeições. Essa é a luta diária de todo cristão, combater as imperfeições próprias enquanto lida com o próximo, muitas vezes difícil, e enfrenta as problemáticas comuns da vida. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia. É um privilégio, portanto, participar dessas reuniões, desses estudos, porque olha quantos benefícios trazem. Ouvir irmão Alexandre, ouvir espíritos elevados sobre as questões do espírito. Os pensamentos dos alunos ficam mais claros, os sentimentos se elevam e eles passam a ter mais vigor para enfrentar os desafios de cada dia. É lastimável, disse eu, valendo-me de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. É de fato lamentável que os 300 inscritos para o curso não frequentem. A gente vê isso aqui, né? É só pegar o número de inscritos no canal, por exemplo, e o número de visualizações dos estudos. É muito menor. Então vamos dizer, tem cerca de 2.000 inscritos, 2.100. Mas as visualizações dos estudos alcançam 200, 300, que eu acho já um número muito bom. 300 pessoas estudando o Evangelho, isso é muito bom. Mas em comparação com o número total de inscritos, é uma porcentagem bem baixa. Né? Eu não sei calcular porque eu sou péssimo com números, mas pelos números passados a gente vê que é baixo, né? Comparado ao número de inscritos. É a mesma coisa, o curso ministrado pelo irmão Alexandre tinha 300 inscritos, é como se o Alexandre tivesse seu canal, né? No YouTube.
em que ele fala da alma. E aí 300 pessoas se inscreveram nesse canal, mas somente 30 assistem às aulas. André Luiz lamenta então, que pena, né? Que todos os 300 inscritos não assistam às instruções. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo, em conjunto, sublimes bênçãos de iluminação. Então vejam, se todos os inscritos se reunissem, os 300, eles poderiam desfrutar de uma emanação grandiosa de pensamento, uma união de vontades, colhendo bênçãos. Sem dúvida, redarguiu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Seria ótimo, mas nós não podemos violentar, obrigar a pessoa a assistir às aulas, obrigar, nesse caso do livro, os indivíduos a desdobrar pelo sono e frequentar regiões elevadas. Eles vão para as regiões que mais lhe atraiam de acordo com a sua situação espiritual. Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. De novo, mais uma vez, nós vamos ver nas obras de André Luiz, também vemos nas lições de Emmanuel, sobre o esforço pessoal, a força da vontade individual. Toda elevação pede esforço de ascensão. Esforço, se movimentar. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por olvidarem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles, se constitui lei primordial da vida a realização divina e eterna para cada um de nós? Olha que pergunta profunda Alexandre faz a André Luiz. Se os próprios filhos de Deus não querem aproveitar essa essência divina, essa herança divina que todos carregamos, como esperar que nós realizemos no lugar deles? Ninguém pode evoluir pelo outro. A escolha é pessoal, individual. O esforço é próprio, é de cada um. Cabe a nós reconhecermos esses direitos divinos que todos possuímos, cumprindo os deveres sagrados que Deus nos confiou. Então, quando muitas vezes eu vou gravar o estudo aqui, gravar as orações, me vem desânimo, me vem às vezes um mal-estar, e eu falo, hoje eu não vou gravar, hoje não dá. Isso é desprezar os deveres que Deus me confiou. Cada um tem a sua área de atuação. Então, todos vocês que estão assistindo certamente têm os seus momentos também para ensinar, para estudar, para exercitar o que aprende. E aí, no momento de desânimo, no momento de tristeza, é que damos o testemunho da nossa vontade, do nosso querer, cumprindo os deveres que Deus nos confiou. Deveres de marido, esposa, filho, filha, trabalhador no seu emprego, cidadão na sociedade. Então, os deveres estão aí para serem cumpridos, mas depende da vontade de cada um seguir a orientação divina. A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Eles chegaram então num prédio iluminado. Vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre resoluto. Mas, objetei por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo?
André Luiz então estranhou. Ué, a sua aula, a sua instrução não será dada no mesmo local em que se presta os serviços que Alexandre coordena? Que o professor coordena? Ele então responde: se o trabalho fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas, e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. Então vejam a resposta do Alexandre. Se o trabalho daquela noite fosse de resgatar espíritos recém-desencarnados, aí poderia ser no local que André Luiz se referiu, no local de trabalho deles. Porém, naquela noite, eles iriam orientar médiuns encarnados. Não estava ninguém desencarnando, não estava ninguém em situação de desencarne. Eles estavam desdobrados para estudar, para realizar aquele curso do irmão Alexandre. Ele precisaria então dos recursos magnéticos dos que ainda estão encarnados. E chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista, a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Então eles tinham chegado a uma casa espírita que iria receber ali os espíritos desencarnados e os encarnados em desdobramento. Era uma casa que seguia a orientação do Cristo e tinha uma venerável missionária como presidente. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins a que se destinam. Como sempre, a espiritualidade se utilizando de templos religiosos para realizar atividades no plano espiritual também. Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. André Luiz então se admirava pelo fato da espiritualidade se utilizar de prédios aqui na Terra para instruir os encarnados. Sim, comentou Alexandre, com elevada sabedoria. Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias, em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável da nova fé. Então vejam que Alexandre faz todo um contexto histórico do tempo de Jesus para mostrar que desde então a espiritualidade superior se utiliza das casas das pessoas, das residências para falar do Evangelho. Seja na casa de Simão Pedro, seja na casa do cobrador de impostos, seja na festa de núpcias. Enfim, em diversos momentos do Evangelho, Jesus se utilizou da casa, do lar, para renovar corações. Inegavelmente, todo templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras,
indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Olha que bonito. Por mais que os templos de pedra cumpram sua função de servir de farol aos sofredores, aos que vagam pelas ruas, que precisam de uma referência física, o prédio, a verdadeira igreja é aquela viva do Espírito, no coração do povo. Sem a adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. A igreja sozinha é um culto externo, ela precisa do sentimento popular, do coração convertido dos crentes. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas-escolas, igrejas-orfanatos, igrejas-hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. Olha que bonita essa profecia do Alexandre. No futuro, as igrejas não serão somente igrejas onde se prega a palavra do Senhor. Elas serão igrejas, escolas para receber as crianças, igrejas, hospitais para receber os doentes e locais onde as pessoas terão o desenvolvimento do caráter, do sentimento, da cura espiritual. O Espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Olha a importância do centro espírita. Não somente um local em que se expõe as ideias, mas principalmente se pratica a caridade. Porque as antigas igrejas, fundadas pelos apóstolos do Cristo, recebiam os sofredores no seu interior, acolhiam os moradores de rua, os doentes. A igreja foi se distanciando dessa origem, afastando do seu íntimo, do seu interior, os doentes, os maltrapilhos, as crianças, mantendo somente a aparência, sem contar o luxo, né? Mas interessante a ideia do Alexandre, que o Espiritismo vem resgatar as igrejas apostólicas da antiguidade, tratando do corpo, mas especialmente da alma daqueles que buscam o socorro. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade. Olha só. A igreja real é aquela transformada de parlamento teológico, ou seja, local onde se parla, se fala, se discute sobre a teologia, em academia de espiritualidade. A igreja precisa se transformar numa academia de espiritualidade, não academia de ginástica, né? Academia de universidade, onde se discute a espiritualidade, mas especialmente se pratica o bem. Das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. Essa é a função dos templos religiosos, acolher os sofredores. Não ser somente catedrais de pedra, mas acolher quem precisa. Daria tudo o que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador, mas nesse instante transpunhamos o limiar. Ou seja, André Luiz queria ficar ali ouvindo a noite inteira o Alexandre falar, mas eles tinham chegado na reunião. Verifiquei que faltavam apenas 5 minutos para 2 horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram céleres ao nosso encontro,
percebi que havia enorme interesse a respeito da palestra instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre, em sentido direto, mas também outros amigos trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Então eles chegaram na tal reunião que irá ocorrer num centro espírita e cerca de 2 horas da manhã, André Luiz vê esse povo todo chegar. Muita gente estava chegando, desdobrado e em espírito também, desencarnados, para ouvir a preleção daquela noite. Acercou-se de nós com mais intimidade pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos? Indagou o instrutor com interesse afetivo após trocarem as primeiras impressões. Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo de que era ele um dos diretores espirituais. Então, apesar da casa estar cheia de espíritos desencarnados, Alexandre estava interessado no comparecimento dos médiuns encarnados, naqueles que estavam dormindo na terra, mas desdobrados iriam comparecer à reunião. Nós já vimos que dos 300, apenas 30 frequentavam. E mesmo entre os 30 havia os que faltavam muitas vezes. Então Alexandre perguntava: não chegaram ainda aqueles que estão na carne e vêm pelo desdobramento do sono? Ele que era diretor espiritual desse trabalho de estudo. Faltam-nos apenas 2 companheiros, elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Então, dos 300, ou dos 30 que frequentavam com mais assiduidade, 2 não tinham chegado ainda, Vieira e Marcondes. Urge iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre sem afetação. Devemos terminar a tarefa às 4 horas no máximo, 4 da manhã. E mostrando singular interesse de amigo, acrescentou: quem sabe se foram vítimas de algum acidente? Convém positivar. Então, Alexandre preocupou-se com o paradeiro daqueles 2 que faltaram. No espírito de calma decisão que lhe é característico, recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações: Sertório é o nome dele, Sertório. Enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observa o que se passa. Ele pede então ao assistente que buscasse informações daqueles 2 ausentes. Respeitoso, o subordinado interrogou: caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Olha que pergunta ele faz ao Alexandre. Se os 2 estiverem dominados por obsessores, por entidades infelizes, criminosas, Alexandre responde: deixá-los-á então onde estiverem. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Então Alexandre é bem rígido. Não auxilie, não fique de conversa com eles. Se eles estão se vinculando voluntariamente com entidades do plano inferior, deixe eles. Deixe que fiquem envolvidos por esses espíritos. Porque Alexandre sabe que se eles estão envolvidos com espíritos criminosos, é porque eles querem, é porque eles sintonizaram com esses espíritos. Alexandre conhece aqueles 2 que faltaram. Ele sabe que a condição deles já permite escolher suas companhias espirituais. Então, se eles estivessem acompanhados de espíritos inferiores, que os deixassem com eles. Não temos tempo para ficar de conversa com aqueles que estão voluntariamente presos a entidades criminosas. Findo o trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Depois, então, da palestra, ele autoriza ao assistente que vá lá ajudar de forma mais direta os 2 ausentes.
Dispunha-se o mensageiro a partir quando o orientador, percebendo meu ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou: André Luiz quis ir junto do assistente, né, do sertório. André Luiz quis ver o que se passava com os dois ausentes. Alexandre percebeu isso e disse: Se deseja, André, poderá seguir colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. Então ele deixa André Luiz decidir se ficaria para ouvir a palestra ou se iria com Sertório para saber o paradeiro dos ausentes. Vamos ver se André Luiz é fofoqueiro, curioso, ou se ele prefere ouvir uma palestra de um espírito elevado. Eu acho que eu preferiria ficar na palestra. Mas vamos ver se André Luiz escolheu ir com o Sertório para aprender, né? Porque André Luiz é muito curioso, ele gosta de aprender. Em todas as obras ele demonstra isso. Então talvez ele escolha acompanhar o Sertório para aprender, para visualizar em que situação eles se encontravam. Agradeci, extremamente satisfeito, e abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedoramente. Saímos, ou seja, André Luiz escolheu ir com Sertório e ver onde que estavam os dois. Era indispensável atender o mandado com presteza. Todavia, satisfazendo minha curiosidade, não falei que ele é curioso? Sertório explicou, generoso: Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Nós já tivemos essa informação, né? Quem está encarnado não guarda muito bem as experiências que teve durante o sono do corpo físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Olha que informação ele está dando aqui. Ele está dizendo, se a gente aqui na Terra se dedicasse verdadeiramente aos estudos, à prática do bem, ao desenvolvimento do nosso psiquismo, o desenvolvimento moral do nosso espírito, nós conseguiríamos, como que ele fala aqui? Conquistas brilhantes nos domínios psíquicos. Se nós fôssemos dedicados ao serviço e ao aprendizado, deixando de lado as viciações da terra, as distrações da carne, nós nos desenvolveríamos muito mais no psiquismo, nos valores morais, mesmo enquanto encarnados, mergulhados no plano inferior, mesmo aqui. Porque muita gente acha, eu vou dominar, né, a telepatia, vou me comunicar por pensamento, vou me movimentar na velocidade da luz, na velocidade do pensamento, no plano espiritual, quando eu for espírito. E se esquecem que, mesmo encarnados, nós conseguimos desenvolver certas faculdades psíquicas. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Olha que puxão de orelha. A maioria dos encarnados dorme para buscar emoções frívolas ou menos dignas durante o sono do corpo, o descanso, o repouso do corpo físico. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Olha só, ele está dizendo, mesmo o espírita, mesmo aquele que quer melhorar, que quando está acordado, não dá vazão às suas fraquezas, quando dorme, deixa as suas fraquezas se manifestarem, busca a satisfação
das suas tentações, dos seus vícios, por falta de educação espiritual. Muitas vezes a pessoa fica envergonhada, né, quando desperta e se recorda de um sonho que teve, de uma vivência que teve, fica envergonhado. Nossa, eu não tenho controle sobre as minhas fraquezas durante o sono do corpo. Tá aí a razão, ó, falta de educação espiritual. Por isso a importância da oração e da prática do bem e principalmente de nos educarmos espiritualmente, para que quando nos desdobrarmos, não possamos dar vazão às nossas sensações inferiores. Interessado em esclarecimentos completos, perguntei: entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Olha a pergunta de André Luiz. Ele sabe a resposta. Ele está perguntando: mas isso também acontece com quem está estudando, quem está num curso avançado aqui no plano espiritual? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Então ele está perguntando: mesmo os alunos de Alexandre podem cair quando dormem, quando o seu corpo físico está repousando? Eles podem se entregar a paixões? Como não? Respondeu Sertório fraternalmente. Como não? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Que tapa na cara da gente, hein? Que puxão de orelha, hein? Quantos pregam a verdade, mas por dentro ainda não aderiram a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e de paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Fazendo menção aí claramente, porque está entre aspas, né? Aos chamados e aos escolhidos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Porque escolhido é no sentido da pessoa decidir, da pessoa escolher o bem. Completando o pensamento, como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismos na obra divina, Sertório acrescentou: e precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados, escolhidos, não são especialmente favorecidos pela graça divina. Então ele está explicando, né, o termo escolhido, porque dá a entender que Deus escolheu a esmo os que servem ao bem. Ele está explicando que não há favorecimento aos olhos de Deus. As pessoas não são escolhidas por Ele. Essa escolha vem da mesma fonte de bênçãos que é disponibilizada para todos. Todos têm as mesmas chances. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Então ele está explicando, né, que esse escolhido de Deus é aquele que se preparou, é aquele que decidiu seguir, que decidiu vencer suas más inclinações. Quem não se coloca como um trabalhador fiel não pode esperar ser escolhido por Deus. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta. Deus convida todos, sem exceção, mas somente os devotados, os persistentes, os operosos e os fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. Então essa explicação é perfeita para a gente visualizar que os escolhidos de Deus são os que se prepararam. Eles não foram escolhidos porque Deus favorece, privilegia. Não. Ele escolheu porque são os que têm condições das tarefas, de cumprir as tarefas, as missões. Então cabe a nós nos prepararmos
para sermos escolhidos também por Deus a cumprir certas tarefas augustas nas palavras de Sertório. Então, que fica a reflexão do estudo de hoje, principalmente em relação a essa escolha e ao trabalho que existe na espiritualidade durante o desprendimento pelo sono físico. Saibamos manter uma vibração elevada, equilibrada, uma conduta reta e digna, para que ao dormirmos o nosso espírito possa estar educado espiritualmente e possamos visitar regiões de trabalho em que nos comprometemos a servir. Nós vimos hoje aqui que muitos compõem as turmas de estudo, mas pouquíssimos frequentam. Pouquíssimos dormem, desdobram e vão lá ouvir espíritos nobres como Alexandre. A maioria se distrai, a maioria vai buscar as paixões do corpo, vai buscar os interesses da carne, as viciações. Que sirva então de lição para todos nós da necessidade de mantermos uma vibração elevada e nos levantarmos logo na direção do Cristo quando cairmos. Pedimos então à espiritualidade amiga que possa prosseguir nessas bênçãos diárias de aprendizado e que nós todos, seja aquele que ministra o ensinamento, seja aquele que escuta, aprende e reflete, reflexiona, possamos todos persistir no bem, persistir na busca do conhecimento espiritual e, principalmente, na prática do que aprende na vida cotidiana. Por mais que as dificuldades surjam, os empecilhos, os aborrecimentos, mantenhamos uma vibração. Recorramos à oração, buscando o amparo dos nossos amigos espirituais, que estão perto de nós. Eles só aguardam a nossa sintonia. Então, no momento de irritação, no momento de desafio, respiremos fundo e busquemos a oração. Daí para frente, os nossos amigos, os nossos mentores cuidarão de nós. Cuidarão para que essa sintonia se eleve cada vez mais e cumpramos os nossos deveres. Que o Senhor, então, possa nos dar forças todos os dias para que nós tenhamos persistência, resiliência, comprometimento com o trabalho, com o serviço a que nos voluntariamos. Que a paz do nosso Senhor alcance a todos que nos escutam e que o Evangelho do Cristo alcance os corações mais endurecidos, mais fechados, mais congelados pelo mal, e que pouco a pouco eles possam ser aquecidos na palavra do Senhor, nesse coração bondoso que abraça a todos, sem exceção. Graças damos a Ele, nosso Senhor Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado mais uma vez a todos que acompanham e até o próximo estudo, onde vamos ver onde estão aqueles 2 alunos ausentes que faltaram à palestra do irmão Alexandre, por certamente estarem envolvidos com espíritos criminosos, conforme termo utilizado pelo irmão Sertório. Um abraço a todos e até a próxima.